Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 4 de novembro de 2023, sejam todos bem-vindos. E a era dos proxies, meus amigos, está chegando ao fim. Isso quer dizer que em algum momento, os verdadeiros atores por trás das grandes guerras terão que se enfrentar cara a cara, uma vez que os seus procuradores estejam todos com o CPF cancelado, por assim dizer. Porque é para isso que estamos caminhando, segundo muitos analistas. Chegará um momento em que não haverão os procuradores. E aí, cachorros grandes como Rússia, China, Estados Unidos, Israel, quem sabe Alemanha, terão que se enfrentar. Porque a situação está caminhando, sim, para um desfecho trágico, já que não existe mais uma mesa comum para as reivindicações, pautas, discussões. Não há mais uma base comum de entendimento para a humanidade, ao que tudo indica. Ontem, comentando o discurso de Nasrallah, eu disse aqui neste canal que a sua fala revelava mais uma fraqueza do Irã do que uma ameaça propriamente. É que, na verdade, a fala de Nasrallah tinha sido programada para ontem para ser um estrondo no mundo todo, uma vez que o Irã tivesse costurado, e bem costurado, uma aliança poderosa anti-Israel. Mas não aconteceu. Então o discurso de Nasrallah ficou no vamos levantar a cabeça, continuar treinando bastante, seguindo as ordens do professor, coisa do gênero. Mas era para ter sido bem diferente. Se Rússia, China, Irã, Coreia do Norte estivessem prontos para um ataque direto, sem proxies, contra os seus arqui-inimigos, Estados Unidos e Israel. Isso não quer dizer que a aliança foi sepultada. Antes, muito pelo contrário. Nos bastidores, segue-se a tentativa de criar, sim, este bloco poderoso para atacar os Estados Unidos diretamente desde a Ásia e seus interesses no Oriente Médio, desde o Irã, com Rússia e China prontinhos para abrirem outras frentes de combate a fim de enfraquecer aquilo que chamamos ainda de Ocidente, mas também ataques diretos a Israel, através do Irã, claro, principalmente. Bem, digo isso porque certamente os amigos lembrarão deste senhor Ali Baraka. Ali Baraka é um alto funcionário do Hamas e, portanto, sabe das coisas do Hamas, que disse há poucos dias na RT News, na Russia Today, em entrevista, que Vladimir Putin ou a Rússia estavam satisfeitas com o que fizera o Hamas em 7 de outubro. Sim, isso abria para a Rússia uma oportunidade de seguir firme na sua guerra contra a Ucrânia, uma vez que todas as atenções estavam voltadas para Israel. Foi mais ou menos isso o que disse o senhor Baraka. Mas ele voltou à carga, a carga de palavras. Numa entrevista esta semana, no meio da semana, à rede libanesa Spot Shot, ele disse o seguinte, disse que todos os inimigos da América estão se aproximando. E pode chegar o dia em que esses inimigos se juntem a uma guerra só, e transformem a América em uma coisa do passado. Ele disse que o único país capaz de atacar diretamente a América é a Coreia do Norte e afirmou que a República Democrática, democrática da Coreia do Norte faz parte da aliança do Hamas. Barak disse também que o Irã pode apenas atacar a entidade sionista ou bases e navios americanos na região, ou seja, no Oriente Médio. Mas ele continua afirmando o seguinte: a China e a Rússia mantêm laços estreitos com o Hamas. Só faltou ele anunciar que o Hamas logo mais entrará no BRICS, não é mesmo? Bem, ele não foi tão longe. Disse ele, entre outras coisas, que os Estados Unidos foram estabelecidos pela Grã-Bretanha e pela maçonaria global
e entrarão em colapso como aconteceu com a União Soviética. A América, disse ele, não permanecerá poderosa. Já o entrevistador da rede libanesa perguntou: o Wall Street Journal escreveu que o líder norte-coreano Kim Jong-un pediu para apoiar o povo palestino e o Hamas em particular. Você leva isso a sério? E Baraka respondeu: sim. Como você sabe, o líder da Coreia do Norte é talvez o único líder no mundo capaz de atacar os Estados Unidos. O único país no mundo, a Coreia do Norte, capaz de lançar um ataque direto aos Estados Unidos. Ele é o único, repetiu Baraka. Disse também que o Irã não tem capacidade para atacar a América. Se o Irã decidir intervir, disse ele, poderá atacar a entidade sionista e as bases americanas na região. Digamos as coisas como elas são. O Irã não tem armas que podem atingir diretamente a América, mas pode atacar Israel e as bases e navios americanos na região. Isso se os Estados Unidos expandirem claramente a sua intervenção. A Coreia do Norte, no entanto, tem capacidade de atacar a América. Pode chegar o dia em que a Coreia do Norte intervenha, porque depois de tudo, além de tudo, parte de nossa aliança. Para terminar, ele disse: hoje todos os inimigos da América, ou todos aqueles que os Estados Unidos demonstraram inimizade, estão cada vez mais próximos. A Rússia, hoje, conecta-se com o Hamas diretamente. Os chineses enviaram enviados a Doha, e a China e a Rússia reuniram-se com os líderes do Hamas. A delegação do Hamas viajou para Moscou e, em breve, outra delegação do Hamas viajará para Pequim. Todos os inimigos da América na região estão a consultar-se e a aproximar-se, e poderá chegar o dia em que se juntem à guerra e transformem a América numa coisa do passado. Então está aí. Fazendo uma ligação direta com o que disse ontem Nasrallah, podemos, claro, deduzir, e a dedução aqui é bastante óbvia. Existe uma ligação profunda entre todos esses atores para um combate, para um grande combate. Só que não foi ainda dessa vez, já que Nasrallah mudou o tom da conversa. Estava tudo pronto e faltou algum detalhe? Bem, isso ninguém sabe. Talvez nada estivesse pronto. Talvez os grandes teóricos militares, tanto de Rússia quanto de China, decidiram que ainda é muito cedo para entrar nesse combate. Ou talvez estejam esperando uma melhor oportunidade. Mas há uma aliança sim, e o senhor Baraka deixou isso muito claro. E a ação tem como artilheiro, centroavante, aquele maluco que não joga nada, mas eventualmente faz gols decisivos, o líder norte-coreano Kim Jong-un, a quem Donald Trump já chamou de menino maluquinho. Pois é, o menino maluquinho, ninguém duvida, é bem capaz de ser o primeiro a apertar o botão vermelho. Ele está bem interessado em tudo o que acontece no Oriente Médio, porque pode ser, sim, para ele, um grande motivo de consagração, já que ninguém duvida, o rapaz é meio que psicopata. Pois é. Ele sente-se em casa, então, portanto, com esta boa gente do Hamas. Mas o que surpreende aqui, então, é esta relação estreita de China e Rússia com o Hamas. Em relação à Rússia, ela está dizendo que Israel não tem direito de se defender. O mais interessante também nessa história é que a Rússia tem lugar de fala sobre esses assuntos. Logo ela, que invadiu impiedosamente a Ucrânia, sente-se no direito de dar palpite na defesa de Israel. Meus amigos, sinal dos tempos. Um mundo invertido, ou o reino da hipocrisia, como queiram. Bem, em relação a Israel, Israel está destruindo os túneis
do Hamas em Gaza, é o que informou o The Times of Israel, mas também está abrindo uma frente de combate no norte. Tem atacado pesadamente o Líbano, ou as bases do Hezbollah, desde que Nasrallah fez o discurso de ontem. Aí estão imagens de um novo e pesado ataque de Israel a uma base do Hezbollah. Bem, em relação aos Estados Unidos, que serão alvo, sim, como disse Nasrallah ontem, de ataques no Oriente Médio, tanto no Iraque quanto na Síria, os Estados Unidos está perdendo a guerra. Não esta, mas a guerra interna. Hoje, o analista econômico Martin Armstrong fez uma chocante revelação. Ele disse no seu blog que a América perdeu a guerra contra as drogas, uma vez que as mortes relacionadas com overdose quadruplicaram na última década. As overdoses de fentanil são agora a principal causa de morte de americanos com idades entre 18 e 45 anos. Houve, diz ele, um aumento de 109% nas mortes infantis de idade entre 10 e 18 anos. Isso entre 2019 e 2021. Cerca de 106.699 americanos morreram devido ao uso de drogas em 2021. Isso significa um número maior do que as mortes de soldados americanos no Iraque e no Afeganistão juntos, combinados. Cerca de 80.411 dessas mortes foram por overdose, ou seja, 75,4% destes 106 mil americanos mortos representam morte por overdoses. Elas foram devidas a opioides como o fentanil. E aí, então, ele pergunta, existe um inimigo interno dentro de nossas fronteiras? E isso ninguém está discutindo. Onde está a indignação? Termina ele dizendo que a produção de fentanil e o fornecimento de precursores químicos também podem expandir-se para além dos países atualmente identificados, principalmente os Estados Unidos, uma vez que o fentanil não possui os limites geográficos de origem da heroína e da cocaína, uma vez que essas devem ser produzidas a partir de materiais à base de plantas. Os contrabandistas podem simplesmente atravessar a fronteira e voltar, pois não temos absolutamente nenhuma segurança nacional. Onde, pergunta ele novamente, está a nossa indignação? Mais de 1.500 americanos morrem todas as semanas porque permitimos que inimigos entrem em nossas fronteiras, através de nossas fronteiras, e destruam a nação por dentro. Bem, aqui para terminar, então, eu comecei este vídeo falando sobre o fim da era proxies. Uma matéria publicada hoje no blog Geoffrey Grinder diz o seguinte: a fronteira libanesa-israelense está mais perto da guerra do que esteve até agora no conflito entre Israel e o Hamas, já que o grupo terrorista palestino assumiu a responsabilidade pelos foguetes disparados do sul do Líbano contra a cidade israelense de Kiryat Shemona na quinta-feira. O Hezbollah disse na quinta-feira que realizou 19 ataques simultâneos contra posições das forças de defesa de Israel, usando mísseis guiados, artilharia e outras armas. Os Estados Unidos pressionaram para evitar repercussões regionais da guerra de Gaza e para garantir um acordo de pausa humanitária, já que o secretário norte-americano Antony Blinken esteve em Israel em conversa com Bibi Netanyahu na sexta-feira. No entanto, a proposta de Blinken, representando o governo americano, não foi frutífera, não teve efeito. Em resumo, diz o autor da matéria, cada dia que passa, Israel se aprofunda cada vez mais em várias frentes de combate. Já a Rússia, nas Nações Unidas, disse que Israel não tem o direito de se defender, e há rumores de que o grupo Wagner está fornecendo sistemas de defesa ao Hezbollah.
Certamente há muitas guerras por procuração acontecendo no momento. Quanto tempo até que eles se cansem de usar proxies e simplesmente fiquem cara a cara é a questão nesse momento. É para onde estamos nos encaminhando rapidamente. Até agora, Israel comprometeu metade da sua força aérea para derrotar o Hamas em Gaza. Quanto será necessário ainda para combater o Hezbollah? Pergunta o autor da matéria, Geoffrey Linder. Essa é a questão. Bem, seja como for, os porta-aviões norte-americanos estão na região para eventualmente serem usados. E aí, se Israel tiver sim dificuldades numa segunda e quem sabe numa terceira frente de combate, é claro que os Estados Unidos terão que entrar definitivamente nessa história. Pode ser até um bom gatilho para Biden, se os Estados Unidos estiverem numa guerra agora e Biden sem chance nenhuma de vencer a próxima eleição, é possível sim, por que não? É uma possibilidade que os Estados Unidos entrem pesadamente, profundamente numa guerra, até para que as eleições sejam suspensas, não é mesmo? É uma possibilidade. Aliás, eu falava ontem que até os fuzileiros navais norte-americanos, conhecidos pela bravura, mas também por festas bem regadas a chope no fim de ano, suspenderam o seu baile anual. Estão todos de prontidão. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.